Deixa eu aproveitar e ler uns comentários aqui, muita gente participando conosco. O Guilherme Moreira fez um superchat para dialogar justamente com você, coach, dizendo assim: coach, os jovens caem na extrema-direita porque eles não conseguem visualizar um futuro minimamente decente. Emprego de terceira, salário de quinta. E um Olavo de Carvalho, pontua aqui o Guilherme Moreira. Temos o Pingos da história, Deise, que ele faz uma pergunta para você. Na verdade, eu estou endereçando ela a você, que é o seguinte: uma curiosidade. A extrema-direita europeia é um risco para a democracia, como na França, por exemplo? É um risco ou não é? E eu queria, Deise, ir além com você, que eu queria muito te ouvir, uma questão que eu estou pensando. É preciso também auscultar os sentimentos das pessoas nas urnas, né? Tanto nos Estados Unidos, que pode reeleger Donald Trump, quanto na França, com a Le Pen ganhando, e no Brasil, quando foi Bolsonaro, e na Argentina, quando se elegeu o Milei. O que significa essa onda de extrema-direita pelo mundo? A esquerda não está conseguindo dar as respostas que as pessoas querem. Lembrando que dentro do campo democrático tudo vale, mas a gente está falando de extremistas que fogem do campo democrático, e isso é muito perigoso, né, Deise? Claro, pode. Imagina. Não, eu penso as coisas e depois eu acabo esquecendo. Eu estou que nem o Biden. Imagina. Se o Biden fosse como você, ele ganhava aquele Exato. debate com o pé nas costas. O que eu acho que há uma palavra aí, organização. A direita se organizou. Né? Antigamente as pessoas tinham vergonha de falar que eram de direita. Né? Você mesmo levantou isso. Né? Tinha vergonha. Agora não, agora tem orgulho de falar. E realmente eles estão muito mais organizados no mundo do que a esquerda, que já teve a Internacional Socialista, Internacional Comunista, não sei o que e tal, e hoje não tem mais nada. Esse negócio de Camboriú, que eles vão se reunir aí, há muito tempo eu não vejo nenhuma reunião da esquerda, que antes tinha lá o Fórum de São Paulo também, que não se fala mais disso. Né? A extrema-direita virou uma multinacional do terror, que avança pelas redes sociais, como a Deise falou, sabe? E não encontra obstáculos, sabe? A esquerda envelheceu, as ideias, as propostas e tal, e a direita teve essa capacidade de se modernizar, de se atualizar, né? Em tudo, né? Nos slogans, nas roupas. É um fenômeno que está acontecendo hoje que vai, eu acho, dirigir os rumos da humanidade nas próximas décadas. Sabe? E não tem volta a isso. O Bolsonaro pode passar, o Milei pode passar e tal, mas o bolsonarismo fica. Né? E é terrível isso para a humanidade. Eu acho que a humanidade não está se comportando muito bem, não. Ah, se eu tivesse 1% da desenvoltura do Ricardo Couto, eu estava feito, Deise. Ele se comparando com o Biden, que injustiça. Deise, queria passar para você, queria te ouvir. Eu também acho, Couto, não tem nada a ver aí. Mas o Couto está mais uma demonstração de que não tem nada a ver, né? O Couto está muito certo. A extrema-direita, ela soube se organizar. A esquerda, às vezes eu tenho a impressão de que ela ainda continua naqueles debates acadêmicos muito profundos, aquilo que eu falei, assim, de congressos, de reuniões intermináveis, discutindo, sei lá, a teoria do socialismo, e a direita, é isso que a gente estava falando, assim, a direita ela conseguiu sair para as redes sociais e se modernizar. Eu dei uma entrevista para um jornal esse fim de semana, falando justamente desse ponto, que a jornalista me perguntou assim, por que a gente tem um aumento de discurso armamentista no Congresso Nacional? A gente tem que lembrar, um dos fatos políticos para mim que foi muito importante, foi quando eu comecei a pesquisar o Bolsonaro, foi em 2014, quando ele falou que não estupraria a Maria do Rosário, porque ela não merecia, e óbvio que eu não vou entrar no bastidor disso tudo aqui, mas eu lembro que naquele momento eu fazia doutorado, e
não pesquisava Bolsonaro, conhecia ele, tudo, mas não pesquisava ele. E eu lembro que me chamou a atenção que naquele momento, em vez dele ser condenado, as pessoas começaram a chamar ele de mito. Por quê? Porque a direita viu naquele momento alguém que falava o que ela pensava. E é isso que o Couto falou. Essa extrema-direita, que antes tinha vergonha de falar o que pensava, porque, por exemplo, os representantes da direita antes, quem era? A Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Mário Covas, que não tinham esses pensamentos, né? Era um pensamento muito mais moderado e, às vezes, até de uma centro-esquerda. Quando vem o Bolsonaro, ele fala um pensamento que boa parte da população só pensava nas sombras. Então, ele tira isso das sombras, traz para a superfície, e aí, com as redes sociais, onde cada um sobrevive dentro da sua bolha e não dá direito para pensar o contrário, esses pensamentos eles começam a sobreviver. Então, eles começam a encontrar aquelas pessoas que se identificam. E aí a gente tem essa situação social que a gente tem hoje. Some-se a tudo isso, e aí isso é um estudo daqueles pesquisadores que eu não sei falar o nome, eles identificam também que, como essa extrema-direita ela conseguiu imputar a organismos que antes a gente tinha como reais, que era, por exemplo, ciência, jornalismo, pesquisa, a extrema-direita ela conseguiu colocar dúvida em organismos e instituições que até então a gente tinha como verdadeiros. Então, tudo cai por terra, o que vai sobrevivendo são as bolhas, e aí essa ascensão da extrema-direita ela prospera porque ela sabe lidar melhor de uma forma comunicacional mesmo com esses novos tempos que estão vindo, né? E a esquerda ainda está naquele debate ali muito extenso, muito difícil de compreender, e a direita conseguiu entender esses novos tempos, né? E aí tem esse ponto que o Afonso tocou também aqui, que às vezes a esquerda ela não dá uma resposta eficiente para problemas que existem hoje, que a gente volta para aquele debate do Giddens e do Bobbio. Então, por exemplo, a questão da segurança pública. O que a extrema-direita, que é um dos maiores problemas do Brasil hoje, o que a extrema-direita faz? Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto, eu entendo. Então, esse pensamento eu concordo, e todo mundo sofre de insegurança no Brasil, né? O Brasil não é um país fácil de lidar em relação a isso. Então, e a esquerda, ela vem com soluções mais subjetivas. Aí, solução mais subjetiva, tu não pega de imediato, né? Então, tem toda uma história por trás aí que justifica essa ascensão, e principalmente entre os jovens, né? Mas vai muito ao encontro do que o Couto falou. Gente aí que explica essa organização se espalhando pelo mundo, né, uma multinacional de extrema-direita, além das redes sociais, que são muito importantes na mobilização, as igrejas evangélicas neopentecostais, que é um fenômeno que começou nos Estados Unidos, 30, 40 anos atrás, muitos pastores dessas seitas aí vieram aqui para o Brasil e se desenvolveram, e hoje estão ali pau a pau com a Igreja Católica, que era, né, a religião predominante no Brasil até outro dia, e não param de crescer. Eles também têm um papel fundamental nessa mobilização, né, que aí junta o político com o pastor, o bispo, né, e tem esse caráter de seita, né, que une as pessoas, né? Viu, Couto, esses pastores, essas igrejas, elas estão em lugares em que o Estado não está e em que outras igrejas tampouco estão. Isso mesmo. Na Amazônia, recentemente, eu estou fazendo um pouco de pesquisa aqui, por conta da minha participação no livro sobre o Don Phillips, né, o jornalista britânico assassinado na Amazônia, e você fala com as pessoas de lá, e eles te relatam isso, o aumento da quantidade de pastores, missioneiros, americanos pentecostais que está tomando conta da Amazônia porque o Estado não está, né? E ali enfim, é um lugar onde arrecadar novas crenças, novos seguidores, novas almas. E aí na Argentina, mais ao sul, que é onde eu estou mais tempo, enfim, Salta, Chaco, regiões menos populosas, só dá esse tipo de acolhimento ali, o feito pelas igrejas pentecostais. Então, de fato, é uma coisa para a gente olhar. Não que isso necessariamente deveria levar à extrema-direita, isso é um sistema de fé, enfim. Aí a gente entra em todo um outro espectro complicado e delicado de abordar, né? Mas, enfim, também facilita e dá recursos à expansão do pensamento de extrema-direita, né?
Tem até uma matéria do Intercept Brasil muito interessante, por exemplo, sobre o Império, né, de Edir Macedo, que ele universalizou a Igreja Universal também, né, Couto, levando para muitos outros países. E em Angola, por exemplo, houve um grande problema da igreja que se revoltou contra a administração de Edir Macedo, e depois agora, uma matéria de maio, ele retomou o controle da Igreja Universal lá em Angola. Ou seja, esses próprios pentecostais e neopentecostais no Brasil estão ampliando a sua influência pelo globo de forma grande, assim, digna de nota.